Bom dia. Vamos começar com o Plicker. A pergunta, a gente já viu a resposta, era para ser o Plicker da outra vez, na verdade. Então, isso não vai testar se a gente vai pensar em algo, mas se a gente realmente entendeu algo. E a ideia é que estamos antes de adicionar nada sobre ordem ou positividade ou qualquer coisa nos inteiros. E a pergunta é, tem duas coisas que eu posso adicionar aqui. E a pergunta é se eu preciso adicionar as duas, ou apenas uma e importa qual, apenas uma não importa qual, e a outra opção é que eu não preciso nenhuma das duas. Ok? Vamos escanear logo. Antônio deu certo, Eduarda, Gabriel, Ana, Carlos, Caio, Mateus, Samuel, Davi, Isaac, Gustavo, Yasmin, Danilo, Lucas, Natan, Eric, Beatriz, Dedos, Gabriela, Luiz, Gabriel e... Ok. Foi escaneado ou não? Espera aí, foi. Gabriel foi, ok. Bem, tem só 26 pessoas aqui mesmo? Parece. Ok. Deveria ter, procure depois. Agora, ok. Metade apenas da turma acertou e a outra metade errou. Isso é muito estranho porque isso foi o assunto praticamente da aula. Eu não entendi a pergunta, só escolhi qualquer uma. Tá bom, tem mais pessoas aqui que fizeram a mesma coisa? Tem duas pessoas assim? Só esqueci a resposta. Ok. Tá, isso não vale uma coisa na nota, ok? Só que estou observando uma coisa preocupante. Mas a resposta é dele? Como? Qual é a resposta? A resposta, sei lá qual é. Sim, é B. Sim. Uhum. É B. Ok. Não sei como desligar isso aparentemente. Outro botão. Tem algum botão de power aqui? Ao do meio, esse branco. Esse aqui? Não, o outro lado. Esse? Do outro. Esse. Pronto. Ok. Então, só quero falar que é preocupante não achar super óbvia essa resposta. Não é preocupante não entender a pergunta nesse caso, mas se entender a pergunta e não saber responder seria preocupante sim. Eu tenho listado aqui então todas essas coisas que até agora percebeu que temos como primitivas para os inteiros. Entre essas duas escolhas, positividade ou ordem, que realmente qualquer uma das duas pode servir e não precisamos as duas, então seria errado considerar as duas como primitivas. Das duas, eu vou escolher a positividade aqui. E depois, na unidade 3, que a gente vai estudar a teoria dos números reais, assim, só para brincar, a gente vai escolher a outra. Temos, então, uns axiomas sobre a parte aditiva, uns axiomas sobre a parte multiplicativa, um axioma que conecta os dois. Mais uma coisa que a gente percebeu que não teria como demonstrar, mas a gente não demonstrou isso ainda, ou seja, a não demonstrabilidade disso. Na aula passada eu falei que a gente ia encontrar a nossa primeira demonstração de indemonstrabilidade. E isso não aconteceu, para quem estava dormindo, mas vai acontecer, espero, nessa aula aqui. E depois disso percebemos que queríamos sempre essa ideia de positividade ou de ordem, pelo menos uma das duas. E a gente viu que isso deve ser pelo menos pouco interessante, que num sistema que parece mais simples, como os naturais, em certo sentido, a gente consegue definir uma ordem. E vocês falaram qual seria a forma, na verdade foi uma tentativa de definir ordem nos inteiros que não deu certo. Essa foi a que existe um K, tal que A mais K igual a 0. A ideia é que isso seria igual a B. A ideia é que isso seria o significado de A menor ou igual de B. Agora, se eu pensar que isso seria o menor ou igual de B, qual seria o meu problema aqui? K pode ser negativo. Como? K pode ser negativo. Pode ser negativo. Se eu tivesse pensado isso primeiro, até o 0 seria um problema aqui. Mas essa definição é válida, é super boa para o mundo dos naturais. Então, aqui nesse mundo que tenho mais coisas,
eu perdi uma coisa que poderia definir no outro mundo que tem menos coisas, que talvez seja um pouco contraintuitivo. Ok. E só para lembrar, eu não vou lembrar toda essa coisa porque aconteceu desde o início do semestre praticamente, eu vou lembrar apenas essas 3 últimas coisas. Alguém de vocês, na verdade, vai lembrar essa. Eu quero discutir agora no início um pouco melhor sobre conjuntos, porque eu não posso contar que nada de conjuntos é realmente aprendido. Eu quero começar do zero mesmo. Então, aqui, o que está dizendo essa secção aqui? Esse CL aqui vem de closure, exatamente, não da linguagem, mas é fechado sobre uma coisa, é fechado aditivamente, fechado multiplicativamente, e essa é a da tricotomia. O que significa fechado aditivamente? Para todo A, B. A positivo e B positivo. Ok, vamos escrever assim então. Se A é positivo, e o que mais? E o B é positivo. Então, o A não é o vezes, certo? Quem é mais positivo aqui deve ser o A mais B. Ok? E só para aproveitar toda essa ideia de notação conjuntista que falei que a gente vai aproveitar, eu vou escrever o próximo aproveitando essa notação, mas eu vou começar da mesma maneira para todo A, B. O que eu preciso escrever aqui? Em vez de afirmar que o A é positivo ou B é positivo, eu vou afirmar que o A pertence ao conjunto dos positivos. A ideia seria essa. Então aqui poderia falar A, B pertencem no pos. Então o que acontece? Ok. E agora vamos ver se a gente entende todos os abusos legais notacionais que estão acontecendo aqui. Que tipo de coisa é a coisa que eu sublinhei aqui? É uma proposição, com certeza. Se não fosse proposição, teria um problema porque está no lado esquerdo de uma aplicação. Vamos começar por lá, certo? Ok. E que a raça de proposição ela é? Conjunção. Oh? Conjunção, mas ela está disfarçada, ok? Esqueci teu nome, desculpa. Pablo. É Pablo ou Paulo? Pablo, ok. Pablo aqui está percebendo que aqui tem uma coisa disfarçada porque não aparece nenhum I aqui. O I não é exatamente isso, porque não posso separar A num lado e B pertence ao pos no outro lado, mas entendemos que toda essa coisa aqui significa A pertence pos e B pertence ao pos. E eu espero que é óbvio que toda essa coisa aqui tem uma implícita parentesinha aqui também. Faz sentido tudo que eu falei como óbvio, natural, automático, tudo mais, ok, beleza. Não precisa do parênteses ali no A mais B também? Não, mas aqui? Ok, boa pergunta. Alguém acha que precisa do parêntese aqui? Sei lá, se não tiver, só não faz sentido. Se não tiver parêntese? Se não tiver, não faz sentido aplicar a operação de soma entre A e B pertence ao... Exatamente por isso a resposta na tua pergunta é qual? Precisa? Não, essa é a tua pergunta. Mas eu estou afirmando que você já deu tudo que você precisa saber para responder na tua própria pergunta. Não, a questão é a seguinte, se eu disser que não faz sentido não ter o parêntese... Não, um segundo. Vamos tirar essa coisa, esse bugamento aqui. Estamos discutindo se eu preciso parêntese aqui ou não, certo? Okay. E Matias aqui está dizendo que Se não tiver o parêntese entre o A mais B, não faz sentido. se não tiver essa parêntese aqui, então, na verdade, parece que tenho duas opções de ler isso. Uma seria botar a parêntese aqui, e a outra seria botar a parêntese aqui. Não tem como essa coisa significar uma outra coisa, porque eu não defini nunca uma notação estranha que envolve toda essa coisa aqui. Esse tipo de notação não seria nem infixa, nem pós-fixa, nem pré-fixa. Seria o quê? Alguém sabe? Muito bem. Essa é a mix fixa, ok? E a ideia é que eu nunca defini uma coisa bizarra dessa, e obviamente vamos definir essa coisa bizarra. A ideia é que quando eu vou ver isso, realmente significa uma das duas coisas. E Matias aqui está perguntando, preciso parêntese aqui, mas ele mesmo está respondendo que essa coisa aqui não tem nenhum significado.
Então, por isso que eu não preciso parênteses aqui. A parênteses vou botar quando eu quero tirar uma certa ambiguidade, e aqui não há ambiguidade nenhuma, porque você não tem realmente duas opções de interpretar isso, porque essa não significa nada. Então, se eu deixar assim, significa só isso, não poderia significar algo. É parecido quando, se eu escrever, por exemplo, agora vou usar uma notação de conjuntos, que acho que a maioria de vocês tem encontrado, pelo menos em Enem, será, se eu escrever essa coisa aqui, talvez dá uma primeira pergunta, onde que são as parênteses implícitas aqui, e por que não botei? E não botei porque não preciso botar, porque só tem uma maneira de ler isso, que faz sentido. Uma alternativa seria falar a união B é um subconjunto de C, e a outra seria o conjunto que é a união do conjunto A com o conjunto da afirmação que o B é um subconjunto de C. Aqui tem um type error, ok? E aqui também tem um type error. Qual type error? Eu estou tentando somar uma coisa que tem o tipo certo, inteiro, e a outra coisa que é proposição, certo? Então, exatamente por causa disso, eu não preciso parênteses lá, e é um hábito bom. Na maioria das vezes, eu vou dar uns comentários meio contraditórios e inconsistentes às vezes, eu acho que vocês vão pegar o jeito. A maioria das vezes é ruim botar parênteses desnecessárias. Às vezes, raras, elas ajudam, e nesse caso faz sentido botar elas para enfatizar algo, mas botar isso aqui, ou nessa coisa aqui, escrever uma coisa dessa, sei lá, é bizarro, ok? Mostra mais que a gente não entende que essa coisa seria impossível, do que ajudar alguém a parsear isso bem. Ok. E temos mais um teoreminha aqui, axioma aqui, que é a tricotomia, que está dizendo que é para todo A. Exatamente uma das de quais é válida. Ok, agora não sei como vocês preferem conjuntista ou não, vamos. Ok, A pertence aos positivos. Ou menos A pertence aos positivos. Ou A igual a zero. E eu não vou repetir, a gente viu isso na aula passada, como que posso traduzir essa parte lógica aqui. Porque talvez pode dar uma impressão errada que eu preciso de um novo conectivo para expressar essa ideia exatamente, 1, 2, blá, blá, mas não. A gente consegue escrever isso só com plenas as coisas que a gente já tem, certo? Sim. É exatamente uma das. Sim. Exatamente uma das, porque é feminino aqui, são proposições, certo? Exatamente uma das, se você quiser adicionar um S aqui, eu vou adicionar das seguintes, sei lá. É importante entender o que está acontecendo, certo? É exatamente uma das seguintes proposições é válida, essa ou essa. E a ideia aqui é que se eu tenho isso como dado, que exatamente uma de certas coisas acontece, como posso aproveitar isso? Eu sei. Uma é verdadeira e as outras duas são falsas. Sim, mas como posso usar isso? Qual seria o comando de código que eu posso usar aqui? Não seria um split, cuidado. O split é quando eu tenho um alvo de uma conjunção. Eu quero separar e falar, vou demonstrar as duas coisas. Agora? Não, é caso. Ok, aqui no final das contas essa é uma disjunção. E por isso eu preciso saber da resposta, porque eu supostamente já sei usar disjunções. Então, se eu quero usar isso, qual seria o comando? Vou separar em casos. E o que mais tenho aqui do que se fosse uma plena disjunção dessa coisa, desse formato aqui? A existe no oposto, ou menos A está nos positivos, ou A igual a zero. Se eu tivesse essa disjunção aqui, eu separar em casos. Quais são os 3 casos que eu tenho? Esses, esse e esse. E quando vou entrar no subjogo de demonstrar para cada caso, que eu preciso fazer isso porque é disjunção, aqui eu vou ganhar o que é dado? O A não dado? A pertence ao pose, essa é uma proposição, cuidado, o A inteiro. Sim, e o que vai acontecer nos meus alvos? Menos A não pertence ao Não vai, isso não é uma resposta à minha pergunta. O que vai acontecer nos meus alvos? Não, cuidado. Eu não tenho nenhuma negação aqui envolvida. Meus alvos
vão continuar no jeito que estão. Quando eu abro em casos, nada acontece nos meus ovos. Cuidado, copiados, colados. E todo o resto do meu escopo é copiado, colado. Aqui ganho apenas um extradado. Esse. Certo? E quando vou entrar aqui, a mesma coisa, os mesmos ovos, o resto dos dados iguais. Aqui eu ganho extradado isso e blá, blá. Ok. Mas, se eu tenho essa coisa aqui, o que muda, efetivamente, aqui? Você sabe que isso acontece e que os outros dois não. Exatamente. Aqui eu não ganho um dado só, que seria esse dado que eu já ia ganhar antigamente. Aqui eu vou ganhar mais 2 dados. Aqui dentro, eu sei que não é esse caso, e aqui dentro eu sei que não é esse caso. Então, aqui eu também sei que o menos A não está nos positivos, e aqui também sei, então, que o A não é igual a 0. Aqui tenho 3 dados agora, e aqui vou ter 3 dados também e 3 dados também. Essa coisa, quero enfatizar, não é apenas uma coisa que parece natural e correta ter, é a partir do que isso significa se eu traduzir numa disjunção, porque minha disjunção não ia ser P ou Q ou R. Se fosse assim, estaria na primeira situação, mas na verdade é P I, não Q I. Não R, e por aí vai, ok? Então não preciso de nenhum comando, não preciso de nenhum acordo novo sobre o meu sistema de demonstrar coisas, tudo já é inferível a partir do que eu já tenho, ok? Bem. Nesse caso, o não pertence é equivalente à negação, né? Sim, boa, porque eu acho que, sim, eu não falei isso neste semestre, mas normalmente quando temos um símbolo que é de relação, como, por exemplo, S, ou S, ou S, ou sei lá, S. Se eu escrever duas coisas no lado e botar um tracinho aqui para apagar todo o símbolo, cuidado, estou apagando todo o símbolo, a ideia é que isso é a negação da mesma coisa sem o tracinho. É uma conversão bem útil. Enfim, espero que faz sentido. Sim. No caso, para usar aquele dado ali P, no Q, no R, aí tipo, eu queria usar o P, eu teria que extrair esquerda, esquerda. Não. Tá. Eu estou supondo que neste momento estamos crescendo um pouco e a partir disso consideramos que entrando, vamos dizer, no primeiro caso, você pode citar a negação dos outros dois, certo? Por quê? Porque você usou exatamente um dos e não disjunção geral, ok? Bem, outra dúvida? Ok, beleza. Além dessas coisas pretas, que são as coisas primitivas e os axiomas, eu não escrevi as tipagens, por favor, né? Vocês conhecem as tipagens dessas coisas até agora, se não, não sei o que estamos fazendo aqui. Então, as coisas, vamos dizer, roxas, que a gente já definiu, foram uma subtração que eu vou escrever, na verdade, sim, vou escrever assim para enfatizar que ela é de duas posições, que seria que pega 2 inteiros e retorna um inteiro. A gente definiu todas essas. Quais são os tipos dessas? Pegam 2 inteiros e viram, vamos dizer assim, viram uma proposição, certo? E a gente definiu, tendo qualquer uma delas, podemos definir as outras 3. Para definir uma delas, a gente só usou o oppose, e isso já foi bem natural, eu espero. E o desafio que a gente tinha deixado para a próxima vez, que vamos encontrar hoje, então hoje vai ter esse spoiler, é uma coisa que parece talvez precisar ser um axioma, que não vai acabar sendo, que é afirmar que o 1 é positivo. Então, essa coisa aqui tem um caráter, como eu falei, que parece ser coisa axiomática, mas realmente vai ser um teorema. A gente vai demonstrar isso. Antes de fazer isso, quero ter esse papo sobre conjuntos e o que significa realmente, não muito, pouco, o que significa saber um conjunto ou definir um conjunto. A gente vai estudar conjuntos de verdade em FNC2, muito. Aqui precisamos a base da base, e essa base vamos ver um pouco agora. Eu vou ser bastante informal. E se eu escrever esse símbolo, que é a única vez que eu vou escrever esse símbolo
tão bonito, eu prometo. Se eu escrever esse símbolo aqui, que o nome dele é Chaves, se não me engano em português, esse objeto que eu escrevi aqui vamos começar primeiramente qual seria o tipo dele. Na grande separação inicial de tipos, onde tenho proposições e objetos, ele classifica como... não, essa eu sei muita coisa. Na grande separação, minhas duas únicas opções é falar se essa é uma proposição ou um objeto. Não uma proposição, cuidado. Esse é um objeto, é o conjunto, não tem verbo aqui, certo? É o conjunto, não faz sentido falar eu acho que é o conjunto cujos membros são 1, 3, menos 7, ponto. Não faz sentido isso não. Okay? Não uma proposição, cuidado, um conjunto é um objeto, especificamente que tipo de objeto é, alguém já falou isso, é um conjunto. E eu não quero deixar meus conjuntos assim muito bagunçados, quero separar os tipos a partir de quais são os tipos desse conjunto que aparecem aqui. Então aqui, supondo que esses caras que eu escrevi são inteiros, essa coisa aqui é um conjunto de inteiros, que eu vou denotar assim. Faz sentido isso para todos que têm acompanhado até agora? Ok. Então, se eu perguntar, vamos lá, que tipo de coisa é essa que eu estou escrevendo aqui? Que tipo de coisa ela é? Cuidado. É um type, certo. Muito raramente eu vou querer aceitar a resposta objeto como resposta na pergunta que tipo de coisa é, porque quero arrumar as coisas. As exceções são quando eu vou falar, quero apenas entender se é proposição ou objeto. A resposta é que essa coisa aqui é um tipo. Ok? Faz sentido? Ok? E qual seria essa coisa aqui? Que tipo de coisa seria essa? Um type também, concordo? Agora, que tipo de coisa seria essa? Como? Ok, para quem falou type 1, não vou entrar e não precisamos entrar nessa discussão de níveis de tipos. Isso vai ser um type também. Mesmo entrando nessa discussão, isso não ia sair para virar um tipo de nível superior, vamos dizer, mas vamos deixar essa conversa para lá, vamos falar type só. Então, isso seria um tipo também. Qual seria um exemplo de um membro desse tipo, um habitante desse tipo aqui? Como poderia escrever isso? Eu estou cumprindo minha promessa que é a única vez que vou escrever esse símbolo bonito. Podem perceber a bagunça aqui. Ok? Não. Chave de novo. Ok. Agora poderia escrever essas coisas, por exemplo. E até temos essa notação aqui, que denota o conjunto vazio. Às vezes aparece assim também, abre chave, fecha chave. É mais comum, pelo menos para nós aqui, usar essa notação, ok? Um segundo. Para ver se esse cara realmente tem esse tipo aqui, que eu falei que tem, eu preciso verificar que realmente todos os membros dele têm esse tipo. Ok? Esse parece ter. Esse parece ter. Alguém tem alguma briga sobre isso? Muito bem, e faz sentido até separar esses conjuntinhos aqui, falar que esse é o conjunto vazio, o conjunto de inteiros que não tem nenhum inteiro, e talvez outro conjunto de pessoas também vazio que não tem nenhuma pessoa. Eu posso perceber que esses moram em mundos diferentes, porque esse é um cara desse tipo aqui, e o outro do conjunto que não tem nenhuma pessoa é um habitante desse tipo aqui. Okay? Então, essa coisa realmente tem esse tipo. E tem uma dúvida já, ok? Se tiver um conjunto de inteiros e inteiros, a tipagem dele é qual? Seria uma coisa mal tipada e não permitida se eu quero ter conjuntos feitos por um tipo só. Poderia conseguir uma coisa dessas se eu incluir o conceito de somar dois tipos para ter um tipo que tem membros tanto de um tipo quanto de outro tipo, mas por enquanto, pelo menos, a gente não vai ver. A gente vai ver pouco dessa coisa na unidade 2, mas não seria importante para agora. A gente vai praticamente considerar que esse conjunto aqui é um mal tipado, ok? Porque ele mistura membros de tipos diferentes. Esse é um inteiro e esse é um outro tipo de coisa, um set int, certo? Um segundo. Tá, ok, fala. Tá, a gente poderia tipar esse conjunto, vamos dizer assim, como sendo um... Qual conjunto?
Ok? Sendo um set de set int cross int. Não. Para. Quando você fala parar, você está falando disso? Ou não? Não. Você falou a palavra parar ou não? Acho que não. Então, escuta errado. Bora lá. Qual seria a tua ideia de tipar essa coisa aqui? Set int. Ok. Set int, perdão. Assim? Set int. Não fecha parênteses. Cross. Set int. Aqui? Eu entendi tua ideia, mas essa coisa não está dizendo o que você queria que ela dissesse. Esse tipo aqui é válido, mas esse não seria um tipo deles. Alguém pode ver por quê? Porque eles não estão juntos mesmo. Você vai ver realmente por quê? Você deveria defender essa ideia, não? Ok. Mas um segundo, vamos lá. Se eu tenho dois tipos, alfa e beta, que tipo de coisa são os membros desse tipinho aqui? Pares, cujo primeiro cara é tipo alfa, o segundo cara é tipo beta. Então, se eu falar que essa coisa lá, significa que tem um conjunto, e aqui os tipos dos membros do meu conjunto são que tipo de coisas? Pares, ainda mais, onde o primeiro membro deles é inteiro e o segundo é conjunto inteiros. E agora, como castigo, na verdade estou brincando, mas enfim, como castigo, Matias e todo mundo, na verdade, gostaria de ouvir algum habitante desse tipo mesmo, porque esse cara aqui não é um habitante desse tipo mesmo. Mas como poderia criar um habitante desse tipo aqui mesmo, só para confirmar que entendemos? Temos já uma... Vou dar para... Não quero ouvir uma resposta imediatamente. Quero calmar, respirar para uns segundos. A pergunta é, criar aqui uma coisa... Aqui essa não serve. Criar uma coisa que realmente o tipo dela é set parêntese, int, cross, set parêntese, int, fecha parêntese, fecha parêntese. Vamos todo mundo pensar, escrever no papel, e depois de escrever no papel, podem levantar a mão. Não é difícil, mas é um bom exercício para ver que a gente está entendendo o que significa o cross e o set parênteses. Papel, depois do papel, mão. Eu vou dar um pouco mais tempo. Ok, quem tem alguma resposta? Tem poucas mãos, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5... Eu vou dar uma resposta, que é a resposta malandra aqui. Sempre que você quer produzir uma coisa de tipo set de qualquer coisa, não importa quão complicada é, esse cara sempre serve. Tá? Mas não é muito interessante. E se você der essa resposta, você mostra que você entendeu essa parte, que é legal. Mas você não vai me convencer que você entendeu realmente o que é essa coisa aqui. É válida a resposta. Alguém tinha dado essa resposta? Não? Ok. Né? Sim ou não? Não. Ok. Seria uma resposta boa. Ok? É um hackeamento muito legal. Mas vamos ver uma resposta que não é hackeamento. Uma resposta... Não, rewind, por que isso é uma resposta boa? Porque essa é uma resposta boa? Porque... A malandragem, você não entendeu muito bem essa pegada da malandragem, e aí sim seria uma resposta boa. Ok, espera aí. Eu falei malandragem num sentido bom, nesse caso, porque uma preguiça boa nesse sentido, porque para responder isso, você sequer precisa saber o que eu escrevi aqui. Assim que você viu que é sete coisas, você já sabe que um certo vazio habita nesse tipo. Qual é o conjunto? O conjunto que não tem nenhum desses caras aqui. Então, desse tipo lá, ok? Ok, beleza. Então, esse é um motivo bom, porque é uma resposta muito fácil, você não vai precisar escrever nada e já está respondendo uma pergunta, ok? Então, nesse sentido, é uma malandragem boa. Mas aqui o meu objetivo era ver se a gente entende realmente como parecem coisas desse tipo. Então, alguém... Vamos lá, acho, sim, que você nunca falou, eu acho, talvez não. Qual é o teu nome? Antônio. Como? Antônio. Antônio, ok, beleza, Antônio falou offline, sim, pode falar. Esse que você escreveu aí, só coloca entre parênteses, o 3 e o 5. Ok, muito bem. Inclusive, gostei da preguiça que ele está me oferecendo. Ele falou apenas botar essas duas coisas aqui. E ele tem total razão. Vamos escrever isso melhor. Seria o
sei lá, 3,5, top, e fechar as chaves. E esse conjunto que a Antônio escreveu aqui, tem exatamente um membro, poderia escrever mais, ok? Mas todos eles vão precisar ter essa forma. Pares, por que isso é par? Por causa da coisa laranja, esse cara é um par. Ok? Cuidado, as coisas pretas aqui não fazem nada a ver com o fato que essa coisa é um par. Ok? E agora preciso ainda mais ver que esse par que Antônio falou, o primeiro membro dele realmente é desse tipo. E é. E o segundo membro desse par é desse tipo. E ele é, então acabou o assunto. Sim. Se tirasse os parênteses, colocasse 3 e sem ser o conectivo lógico, tipo, em português. Ah, não, isso seria muito bugado. Faz sentido não. Porque quando eu abro chaves, a ideia é que quero ver... Temos várias maneiras, na verdade, para denotar conjuntos. Abrindo uma chave aqui, a ideia é listar certos membros. Então, esse I não dá uma ideia do que seria. Na primeira prova que você fez, tinha palavras em português, você podia colocar os tipos dela. Então, assim, se você colocasse um I, não ia dar problema. Um segundo, o problema não foi que você falou I, ou você falou ou qualquer coisa dessas. O problema é que você pensou que usando isso, você vai criar um par. O par, consideramos que é uma coisa bem... Sei lá, essa coisa entendemos como conjunção de proposições, ok? Essa coisa como uma disjunção de proposições. Eu quero apenas empacotar duas coisas, uma ao lado do outro, falar desse objeto que tem dois componentes e tudo mais. A gente não usa o I para essa coisa. Poderíamos talvez usar o I, abusar essa fala para incluir para os pares de objetos, mas não tem esse significado, não faz sentido improvisar. Sim, Felipe? Se tirasse a vírgula laranja, já teria um significado? Sim, seria o significado de não ter nenhum significado. Tem aqui um type error. Por que seria um type error? Tem um type error se eu ficar com olhos muito de máquina, que é bom ficar com olhos de máquina, para entender melhor a situação às vezes. Qual type error aqui? Aqui tem uma aplicação de função. O 3 está sendo obrigado a assumir um papel de função cujo domínio de entrada precisa ter tipo conjunto de inteiros. O 3 não é uma função que pega conjuntos de inteiros e retorna qualquer coisa, o 3 é apenas um inteiro. Aqui tem um type error sem a vírgula. Sim. Se tiver outro cross ali, vai ser uma tripla ou vai ser um tipo de alguma coisa e um pé? Um segundo, está falando se tem aqui uma... Aqui? Isso. Sim. Se eu tivesse aqui mais coisas, isso seria tripla, quadrupla, por aí vai. Certo? E a gente vai estudar todas essas coisas bem na FMC 2. Agora, como falei, precisamos apenas entender o mínimo. Ok, então, eu tenho o mínimo que eu queria até agora sobre tipos de conjuntos. Ok, posso apagar tudo? Tem alguma outra dúvida aqui? Ok. Na verdade, só para confirmar, todo mundo vai pensar, não quero ninguém gritar, mesmo tendo certeza. Vamos escrever, todo mundo no papel, antes de responder, qual seria o tipo disso? E qual seria o tipo disso? Quero duas respostas no papel sem gritar. Eu vou consultar vocês em 60 segundos. Mentira, menos, é bem fácil. Vou escrever no papel o palpite para ter a satisfação de errar ou a satisfação de aprender. Satisfação nos dois casos. Quem tem uma resposta para isso? Ok. Estou escaneando ainda. Jefferson? Sim, pode falar. Não. Todos esses caras aqui são types, esse cara não é um type. Eduardo, está falando a mesma coisa? Esqueci teu nome? Lucas, sim, pode falar? Não, peraí, aqui você está inventando nomes. Então não, com certeza não. Certo? A ideia é usar os tipos, não dar um sinônimo que parece meio... set é um tipo de collection, sei lá, lista é também um tipo de collection. Podemos grupar certos tipos e falar aqui, são tipos que têm uma ideia de possuir outros membros e tudo mais, mas isso não se tornaria essa coisa um tipo de verdade sobre isso.
Como? Muito bem. Ele precisa um type. Olhem, todos que erraram aqui, todos que não responderam, olhem como que o set foi usado. Ele pegou um type. Ele pegando um type, ele virou um type. Então, ele realmente precisa um type para ele virar um type. Briga sobre isso. Bora brigar sobre sim? Poderia ser só um objeto também. Tudo poderia ser objeto, certo? Que não é proposição. Mas, Só tá a palavra conjunto. Como? Só tá a palavra sobre conjunto. Um segundo, não estou falando da própria palavra, não estou falando do string set. Se fosse assim, eu gostaria de ouvir a resposta dessa coisa no string, certo? E não faz sentido falar objeto, porque toda a ideia é classificar os objetos em certos tipos para não permitir bobagens do tipo vou somar você com o número 8. Não faz sentido nenhum. Então, para evitar esse tipo de bobagens, a gente quer classificar os objetos em tipos. É por isso, muito raramente, quando eu pergunto que tipo de coisa é, quero ouvir objeto. Às vezes eu falo, como hoje eu falei, quero saber se é proposição ou algum tipo de objeto, certo? Então, nesse caso, faz sentido falar, ok, é um objeto. Mas aqui não faz sentido falar que seria um objeto agora. Tem alguma outra briga sobre isso, hein, Gustavo? Se tivesse 7, abre e fecha parênteses, ia ser a mesma coisa ou ia ser outra coisa? Boa pergunta, muito boa pergunta. Isso talvez... Espero ter algo para falar sobre isso na unidade 2. Eu tenho muito para falar sobre isso na FNC 2. Gustavo está falando isso, ok? Ok, eu vou abrir uma parentezinha, porque quando eu recebo uma pergunta assim interessante, às vezes quero viajar pouco. Quem não quer viajar, pode me ignorar para os próximos 2 minutos, mas é uma ideia legal. Tecnicamente, essa coisa, pensando que o set é de type para type, essa coisa ou é... Não, vamos voltar, vou fechar minha parêntese. Vamos responder nisso também primeiro, é mais importante, antes de entrar nessa conversa. Não. Não. É o quê? Não, acho que alguém falou algo. Não? Como? Type para type. É a mesma coisa aqui? Não, não. Eu falei type para type para type. Antônio, não. Não. Não, não. Ninguém? Ou seja, não é type. Não é? Não é type. Você está inferindo isso pelo fato que assim que eu vou escutar que é type, eu já falo não? Ou não? Type. Não. Eu acho que dá algum erro. É um type error aqui. Não, isso não é nada. Aqui tem um type error. Por que tem um type error? Porque o set está esperando um type e você está passando um type para type. Faz sentido? Entendemos tudo? Aqui seria o conjunto, seria o tipo de todos os conjuntos cujos membros são de tipo... Aí eu preciso falar um tipo. E aqui eu falei o quê? Set, mas set não é um tipo. Certo? Por isso, essa coisa faz sentido. Poderia falar, sei lá, set de person, por exemplo. Seria validíssimo. Isso seria que tipo de coisa? Type, muito bem. Mas essa coisa aqui está bugada, por quê? Porque esse argumento aqui deveria ser do tipo type, mas ser do tipo type para type. Ok? Agora, essa coisa que eu falei não foi viagem, foi da nossa terra mesmo. Agora vou abrir uma pequena, não uma viagem, na verdade é interessante, mas foge um pouco das nossas necessidades aqui. Essa coisa que alguém perguntou. Ok, sabendo que o set precisa de receber um type e retornar um type, qual é a única possibilidade dessa coisa fazer sentido? Não, qual é a única possibilidade de fazer sentido? Não estou falando qual é o tipo dele. O que precisa ser válido nessa expressão que escrevi aqui, para essa ter chances de falar algo? Quem? É difícil perceber isso. Eu sei que é difícil perceber isso. Como? Os parênteses o quê? Precisam receber algo? O espaço em branco, se você esperar alguma coisa... O espaço em branco ser considerado alguma coisa... O espaço? Dentro do parênteses. Ok, eu entendo qual é o preconceito que vocês têm. Não é brincadeira sobre essa anotação aqui. E eu estou tentando evitar essa anotação, exatamente por isso eu prefiro escrever muitas vezes f de x assim, em vez de escrever assim. F de x, ok?
E o preconceito vem de várias linguagens de programação que vocês conhecem bem, onde vocês visualizam isso como o nome de uma certa função, a coisa preta. Vocês visualizam a coisa azul como um comando de aplicar a coisa preta. E vocês visualizam isso como o argumento onde eu vou aplicar a função nele. Estou certo? Alguém que não visualiza isso assim? E não é questão de visualização, em muitas linguagens é exatamente assim. C, por exemplo, as parênteses têm esse papel de indicar que estou chamando essa função. As parênteses aqui fazem parte da sintaxe que fala, ei, a coisa na minha esquerda vai ser chamada agora e aplicada na coisa que está dentro dos parênteses. E isso é o papel da coisa azul aqui. Quem discorda com o que eu falei? Acho que ninguém deveria, mas é sobre esse... por isso estou falando que aqui tem um certo preconceito sobre como ler as parênteses. Felipe lá e Jefferson começaram a falar uma coisa. Felipe falou, as parênteses precisam fazer algo. E é bom ver que, na verdade, essa coisa, segundo, não é para visualizar ela dessa maneira esquisita. É para falar, olha, essa realmente é a minha função. E o que ela está recebendo nesse caso? Ela está sendo aplicada, qual a cor que eu usei aqui? Vermelha, que está aqui. O argumento dela, no caso, é isso aqui. E esse aqui, sendo um argumentinho só, não precisa de parênteses. Parênteses são bobagens. Se eu tenho x, o que significa parentesinha x? Nada, são inúteis. Eu tenho um x, eu botei nos parênteses. Para separar de quem? De ninguém. Espera aí. Então, nesse caso, é muito melhor escrever simplesmente f de x. Ok? Espero? Ok? Ok? Ok. Então, se eu perceber essa coisa, nesse caso, minha função aqui é qual? É o set. É qual o argumento dela? Como? Quase isso. Não poderia ser isso. Estamos num caminho muito bom. Eu abro e fecho a parênteses. Ok? Vamos ver assim. Ok? Desculpa, eu fico esquecendo o teu nome. Fale. Teu nome? Ângelo. Ok. Ângelo está dizendo aqui uma tupla vazia. Ok. Realmente, usamos essa notação para significar tupla vazia também. Ok? Mas aqui, pelo jeito, se eu ver que a set precisa receber um type para devolver um type, essa coisa deveria ser que tipo de coisa? Type. Mas, então, type não seria uma tupla vazia. No caso, esse seria um certo type. E a ideia é pensar que ele é o type cujo único membro pode ser a tupla vazia, se quiser. Isso é chamado unit, para quem quer ver mais sobre isso. E se vocês acham que isso é a primeira vez que vocês estão vendo isso é uma mentira. Cada vez que vocês programaram em programação e escreveram essa notação, esse é realmente um certo unit. E quando você, por exemplo, tem uma suposta função cujo, sei lá, tipo, por exemplo, é void, como vamos dizer que a print é void, certo? E você chama depois essa print com, sei lá, hello. O que foi retornado? Algo ficou retornado, porque se não tivesse como essa coisa significar algo, eu não poderia nem chamar essa coisa. A gente vai discutir isso muito em Fluência 2. Estamos, talvez, descobrindo aqui que esse void não corresponde, como muitos pensam, no conjunto vazio. Ele tem algo lá, tem uma coisa lá, que não importa qual é. Podemos pensar que é essa coisa aqui. E por isso, exatamente, se eu definir minha função para receber void, como que eu vou chamar essa função? Se ela realmente não tivesse nenhum argumento para pegar, ela não seria inchamável, eu não poderia chamar essa função. Função para funcionar, precisa receber algo. Certo? Então, nesse caso, eu escrever o quê? Ia escrever isso. Que dá a impressão que ela não está recebendo algo. Por quê? Porque temos talvez o preconceito de pensar que os argumentos que estão aqui dentro, eu não estou vendo nenhum argumento lá. Na verdade, essa main está recebendo uma entrada. Qual é essa? A tupla vazio, nesse caso. Nesse caso é a tupla vazio, exatamente o que a Angelo tinha falado. Eu gostaria de fechar um pouco essas parênteses, exceto... Tá, então vou deixar essa parte um pouco para pensar o que poderia fazer sentido aqui, mas essa notação faz sentido, só que cuidado, não pensar que
as parênteses fazem parte de uma notação estranha? Não. As parênteses são do próprio argumento aqui, ok? E por isso, exatamente, eu prefiro eu fico escrevendo agora nas aulas isso porque vocês estão muito mais acostumados com a notação com parênteses, mas seria totalmente correto, na verdade até melhor, escrever set de int assim e set de person assim. Agora, se eu quero falar set de int, aqui eu vou precisar parênteses mesmo para especificar que esse é o argumento do set, ok? Não quero analisar muito isso, porque infelizmente não temos tempo. Podemos levar muita conversa sobre isso no Júlio, assunto legal, ou ter paciência até FMC2. Mas qualquer outra briga sobre esse assunto, porque eu já extrapolei o tempo sobre conjuntos do que eu queria, mas alguma dúvida assim? Sim, que bom. Nesse caso não é ambíguo, não? Tipo, você disse que o set de set aqui? é um type de erro. Aqui? Isso. Não, aqui não tem set de set. Mas se não certo, ok. Está falando que eu poderia apagar isso porque só teria uma leitura? Isso. Boa observação. Só que especificamente no caso de funções, a gente entende que cada vez que você vai escrever, sei lá, uma coisa dessas, com espaços, ok, os espaços aqui é uma operação invisível, a operação é chamada aplicar função. Então aqui, essa é uma certa coisa que fala, pega essa e aplica aqui, certo? E essa operação associa na esquerda. Então, se eu não botar parênteses aqui, ganha a convenção que temos de associar as parênteses de aplicação na esquerda, e isso ia significar isso, e ia ser um type error. Faz sentido? Ok. No outro caso, onde foi misturada, sei lá, A mais B pertence no pos, não temos nenhuma convenção sobre essas coisas, então faz sentido consultar que uma interpretação faz sentido, a outra não significa nada. Para qualquer coisa que tem setinha no nome dela, vamos dizer assim, a ideia é que quando aparece nesse contexto, aqui eu entendo isso assim. Se eu preciso entender isso de outra forma, eu preciso botar parênteses. É por isso, aqui, eu preciso desses parênteses aqui mesmo. Faz sentido? Ok? Outra dúvida? Outra coisa? Não? Ok, então podemos finalmente andar um pouco. A coisa principal para entender sobre conjuntos agora seria a seguinte. Para eu ter o direito de falar que eu conheço ou eu defini um conjunto, S, vamos dizer que S é um conjunto de tipo set de um certo tipo alfa, não importa qual é o tipo. Pode ser inteiros, vamos dizer inteiros. Para eu ter o direito de falar, ok, eu defini um conjunto S, eu preciso definir o que significa pertencer no S. É a mesma coisa. Definir um conjunto e definir o que significa pertencer a um conjunto é a mesma coisa. Então, quando eu escrevo, seja, por exemplo, S igual 1, 2, 5, significa, e supostamente vocês entenderam o conjunto que foi definido, significa que vocês, a partir disso, entendem o que significa essa afirmação. E eu gostaria de alguém traduzir essa afirmação. O que significa essa coisa? X é um habitante de S. Isso é como a gente... Como? Isso é S. Sim. O X é um habitante de... Sim, um segundo, porque é a segunda vez aí que quero brigar mais. Na verdade, na primeira vez não foi tanto assim, mas aqui é literalmente uma coisa sinônima. Posso falar, o X pertence ao conjunto S. X é um membro do conjunto S. X é um habitante do conjunto S, sei lá. Todas essas coisas são sinônimas. São versões de como posso ler isso. Mas eu quero saber o que isso significa. Para saber o que significa, que tipo de coisa é essa? É uma proposição. Então, quero ver aqui uma coisa, proposição, escrita na maneira que eu sei escrever proposições. Sim? Uma maneira, acho que meio cebosa, x igual a 1. Não é nada ceboso, é exatamente o que significa. X igual a 1. Ou x igual a 2 ou x igual a 5. Por que isso é ceboso? Não entendo. Eu acho muito legal. É exatamente isso. Então, já que isso é cansativo, é muito mais... essa notação é exatamente útil por causa disso. E entendemos, então, para ter o direito de falar que eu entendi qual é o conjunto S, significa que eu entendi como fazer essa parte aqui, como traduzir o que isso significa. E nesse conjunto, nesse caso, na verdade, quando estou apenas listando todos os membros de um conjunto com vírgulas, isso, pertencer nesse conjunto corresponde a uma grande disjunção de igualdades. Acabou-se. Isaac? Talvez para elas soe
Não. Não, porque eu gostaria desse caso também, por que não? Então aqui, isso ia dar uma resposta certa, o teu ia dar uma resposta errada. Faz sentido? Entendemos todos? Isso é um conjunto, perfeito. É um conjunto que pertencer nele significa isso. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Agora, é muito comum, especialmente se tem muitos membros, mas não apenas isso. Às vezes os membros são infinitos, ou sei lá o quê. Escrever o conjunto de todos os x, tais que, a gente denota isso assim, e aqui escrever uma propriedade, φ de x. Vou dar um exemplo, o conjunto de todos os x, tais que x é maior de 1 e x é ímpar. Ok? Agora, se eu escrever esse conjunto assim, para ter o direito de falar que eu conheço esse conjunto, significa o que é? Você tem que definir o x pertence ao conjunto. Significa que é o quê? Você tem que definir o pertence. Não é definir, significa que eu sei o que significa o pertence dele, certo? Então, se eu tenho o direito de falar eu conheço o conjunto, significa que se alguém falar, ok, não vou usar o x aqui para não ter bagunça, poderia, mas não quero confundir agora. Eu sei responder essa pergunta, eu sei o que essa proposição significa. Eu sei, então, responder nisso. Aqui tenho 3 linhas, ok? E o que significa isso nesse caso? O que vocês acham que significa? E? Muito bem. O que eu fiz aqui? Falei, ok, então essa coisa é traduzida apenas a aplicar no fim na coisa que eu estou perguntando se existe, se pertence nesse conjunto ou não. Ok? E a última coisa agora, talvez a última, espera a última, se não esquecer alguma coisa. Um segundo, que tipo de coisa é o A aqui? É inteiro, e isso é inferível pelo fato que o conjunto que eu estou definindo aqui é desse tipo. Se o A não fosse inteiro, se eu pegar aqui Thanos, aqui tem um type error. Não é que é falso, não chega nem perguntável, não chega nem de ter o direito de ser falso, é meio pior que falso aqui. Type error. Ok. A gente viu na aula passada uma maneira poderosa de descrever conjuntos, que foi assim. Todos os 3x, tais que x pertencem aos inteiros. Ok? E antes disso, quero dar mais uma notação de conjuntos que espero que também é natural. Se eu pegar todos... Vamos dizer que eu tenho aquele conjunto que eu defini lá, o S. Eu estou definindo o conjunto S para ser o conjunto 1, 2, 7 e 8. Ok? E agora quero escrever todos os x do S, tais que o x é primo. A gente nem definiu aqui o x é primo, então não me importa tanto se vocês sabem responder para cada um deles se é primo, mas espero que vocês entendam qual conjunto é esse aqui. Qual parece ser esse conjunto? Sim, literalmente, uma maneira boa de pensar isso é que é o conjunto de todos os membros do S, mas deles eu preciso ficar apenas com aqueles que passaram dessa condição que eu escrevi aqui. No caso, são aqueles que são primos. Aqui poderia ter mais coisas. X é primo, X é maior de 80, sei lá o quê. Como? Aqui seria o 2 e o 7. Mas não, para responder isso, preciso saber o que significa primo, não me importa agora. Como? Ok. Vamos esquecer o que significa primo agora. Agora tenho 2 perguntas. Esse conjuntinho aqui, num lado... Eu estou supondo aqui o que é, que o A e o B são conjuntos já definidos, eu sei quais são e tudo mais. Eu quero definir esse conjunto. Ok, alguém que sabe a palavra interseção respondendo de uma maneira. Então, aqui temos uma informação que é essa o A interseção B. Para quem conhece a interseção, provavelmente está concordando. Se eu desenhar isso, esse tem aqui na maneira de Enem, esse tem aqui A, e aqui B, como eu vou ver qual conjunto é esse? Cuidado, porque eu tenho que fazer um ponto aqui que talvez não é tão conhecido no Enem. Qual conjunto é esse? É o conjunto A. Calma. É o conjunto A de todos os membros do A, tais que eles pertencem
no B. Então, são esses carinhas aqui, ok? Ok. E a pergunta é, e esse conjunto aqui? Ok, talvez, mas isso mesmo está para saber se exatamente essa resposta faz muito sentido ou não, eu preciso saber qual foi a definição exatamente da interseção. Mas supondo que não sei essa coisa, em qual desenho corresponderia isso? Ok, alguém pode imaginar qual é o ponto que estou tentando fazer aqui, miseravelmente? Como vou desenhar isso? Ok. Alguém consegue entender? Como? Não são intencionalmente iguais. Muito bem. Então, esses dois conjuntos aqui, com certeza são iguais. Ok? Porque no final das contas, as duas coisas denotam essa coisa. A extensão delas são os mesmos membrinhos. Qualquer membrinho que é roxa aqui, vamos dizer. Mas eles não são intencionalmente iguais. Esse é outro processo. Ele está dizendo, pega todos os membros do A e fique apenas aqueles que satisfazem o B. E este está dizendo, pega todos os conjuntos do B e fique apenas aqueles que satisfazem o A. Eles que pertencem ao A. Espero que essa diferença ficou clara. E, finalmente, sobre isso, a gente deu a resposta na aula passada. Então, a pergunta é se eu tenho aqui um termo. O termo pode ser bem complexo. Posso ter aqui, sei lá, 3, 6, x mais 1, vezes 7. Ok, não sei o que eu vou escrever aqui. Um termo complexo. E talvez, na verdade, vezes x, de novo, por que não? E a pergunta é, o que significa afirmar agora que o A pertence aqui? Cuidado, aqui não é o papel de todos os caras tais que satisfazem isso. Agora, essa parte aqui, estou vendo como um gerador que pode pegar, e vai pegar todos os possíveis membros aqui e formar essas coisas aqui, um para cada membro que consegue aqui. Essa coisa é muito usada em linguagem de programação. Falei sobre isso na aula passada. O que significa, então, que o A pertence aqui? Eu quero traduzir essa como proposição. Pois é, aqui, essa proposição começa com existe. Existe um certo inteiro aqui, vou trocar a variável só para ver se a gente entende o que está acontecendo. Existe um menuzinho em qual conjunto? Nesse conjunto aqui, está o quê? Pronto, eu vou escrever o A para cá, mas seria a mesma coisa. Existe um N, então que meu A pode ser escrito dessa forma, ok? E aqui poderia ter mais que um gerador. Poderia ser o X inteiro e o Y talvez está no S. E aqui vamos trocar esse X por S. Agora seria como? A frase? Não tem um type error aqui. Por que tem um type error? Não, um segundo. Ok, obrigado. Esse é um Szinho pequeno. Ok. Ok. Pronto, agora é melhor. O que significaria então que o A pertence aqui? Não, mas um S pertence aos conjuntos. Então, um segundo. Essa coisa não é mais a resposta disso, é a antiga. Então, vamos reescrever agora a resposta certa. Existe um N nos inteiros. Ok, existe um Szinho no Szão. Tá o quê? A igual 3N Mais um? vezes S. Parênteses vezes. E acabou a nossa parêntese sobre conjuntos. Não vamos precisar praticamente quase nada. A gente vai precisar um pouco mais de conjuntos, mais na unidade 3. E até lá tudo isso vai ser suficiente. O que a gente demonstrou, vocês na verdade tinham esse trabalho, foi que o conjunto denotado por 3E, cuja definição é essa. Que propriedade ele tem? Muito bem, ele é fechado por um bocado de operações, por 4 operações. Essas 3 primitivas e ainda mais pela subtração. E quem demonstrou isso
terminando sua demonstração, deveria perceber algo interessante sobre sua própria demonstração. O que é essa coisa interessante? Ninguém percebeu algo? Quem demonstrou isso? Não, só 2 pessoas. Ok. Tá. Esse é muito fácil para demonstrar, é um exercício muito bom. Façam isso. Isaac demonstrou algo? Que também vai valer não só para 3, pode ser para qualquer Ok, muito bem. A observação grande aqui é que em toda a demonstração lá, nunca você precisou algum fato sobre o 3 que não é possuído por qualquer inteiro. Certo? Aqui, como piada, e estou enfatizando isso, não é que é engraçado, mas que não é sério isso, você poderia falar seja 3 igual a x. Isso não faz sentido nenhum, ok? Isso significando que, olha, ou m, vamos escolher outra coisa. No sentido de, ok, considera que o 3 que eu fiz na minha demonstração era um qualquer inteiro m. Eu vou ver agora realmente se ela passa cada passo do meu sistema. Aí ela passa. Então, praticamente, o que demonstramos aqui é que esse conjuntinho é fechado por todas essas operações, ok? Espero que isso é aceitável. E vou deixar uma pergunta para muitos dias, porque é uma pergunta muito, muito interessante. Parte do desafio aqui é entender o enunciado também. E a gente vai voltar para ver a resposta dessa pergunta daqui a umas aulas. Então, comecem já a pensar sobre isso. No final das contas, aqui eu vou abusar muito da notação. Demonstramos que se meu conjunto é esse aqui, eu posso inferir que é fechado sobre... aqui me importa o mais e o menos, na verdade. O mais e o menos... Ok, vamos lá. É fechado sobre o mais, que obviamente é binário, e sobre o menos, que estou enfatizando que estou falando sobre o binário. Ok? Fechado como assim? Fechado como assim? Ok, vamos lá. Fechado sobre uma operação significa aquela coisa que vocês responderam aqui já. Aqui seria fechado sobre a ideia de positividade, e sobre uma operação significaria que, olha, para todo A, B que você vai pegar aqui dentro, o A mais B também está aqui dentro. E a mesma coisa, para todo AB que você vai pegar aqui dentro, garanto que o A menos B está aqui dentro. Isso aqui significa que esse bicho aqui é fechado sobre essa operação e essa operação também. Ok? E essa parte é extremamente fácil de demonstrar. Façam essa parte, ok? Vai mostrar se vocês têm algum probleminha, coisa básica. E nesse caso seria bom resolver logo. A pergunta que eu desafio, que eu falei que a gente vai responder daqui a umas aulas, é tentar entender o que significaria isso e se podemos demonstrar isso ou podemos demonstrar alguma versão disso, uma coisa assim. Observem que por isso falei que eu vou escrever de uma maneira bagunçada. Aqui tenho type error, aqui tenho bagunça, aqui tenho uma coisa que nem fala quem é o fechado aqui, no caso seria o MZ. Qual o type error aqui? Isso é um objeto e não uma proposição, está no papel de uma proposição. Então, aqui, um dos desafios é para tentar entender, mas aqui eu quero implicações mesmo, certo? Então, realmente, eu quero transformar isso num certo tipo de proposição, que vocês vão entender qual é. E isso aqui, que isso é mais fácil, transformar isso numa certa proposição. Aqui seria, na verdade, não, vou deixar isso na parte do desafio. Então, um grande desafio é entender como formalizar essa coisa mesmo para ser uma implicação. É depois de fazer isso, é se perguntar, será que a outra direção é válida? É uma das perguntas que sempre precisamos fazer, demonstrando uma implicação. Ok? Vou deixar agora o desafio para lá. E não para lá, para a cabeça de vocês, esse lá, certo? E eu espero ver discussões sobre isso. E agora quero voltar um pouco para falar sobre essa coisa que eu divulguei, que vai ser um exercício difícil para demonstrar. Para quem tentou muito demonstrar isso sem ler o FMC Book e não conseguiu, relaxa, não é nada demais, ok? Tranquilo. A coisa que quero demonstrar antes de chegar lá é uma coisa seguinte, para todo, vamos começar com uma versão meio bugada, para todo A
o A quadrado é positivo. Dado que eu defini o que significa o maior, eu percebi e demonstrei todas as equivalências que vocês tinham para demonstrar para hoje, que eu não vou demonstrar. Eu posso escrever isso assim também, se eu prefiro. Ok? Tanto faz. Ou até assim, pós de A, ou assim, ou A está nos conjuntos positivos. Todas essas coisas são sinônimos, ok? E todas essas são proposições. Então vamos tentar demonstrar isso. Teorema. Para todo A, o A quadrado é positivo. E como falei, essa é uma versão bugada e eu quero alguém falar para mim qual é o problema com essa versão. Vamos lá. No caso do A, é igual a 0. Pois é, o zero quadrado vale quanto? Zero. E o zero com certeza não é positivo, certo? Por que o zero não é positivo? Vamos lá, o que significa positivo zero? Um segundo, o que significa ser que o zero é positivo? É uma noção primitiva na abordagem que temos, certo? Cuidado, não posso traduzir isso para algo, mas eu posso inferir a partir dos axiomas que tenho sobre essa noção de positividade que essa coisa não é verdade. A partir de qual axioma, como vou demonstrar isso? Pela tricotomia aqui, eu sei que exatamente uma das três acontece, e eu já sei que o zero é igual a zero, ok? Então essa acontece, então eu tenho certeza que nem essa acontece, então posso inferir que não é o caso que o zero é positivo. Isso é inferível a partir dos meus axiomas. Eu não preciso de um novo axioma para isso, ok? Sim, Lucas. Professor, ali embaixo que você botou A é positivo, isso. Esse A, esse pós, ele está agindo aí na Um segundo, porque está errado. Eu falei que essas quadras são a mesma coisa, não, porque eu esqueci aqui os quadrados, ok? Agora sim, pode falar. Era isso? Não apenas isso. Ok. Mas na segunda linha. Essa? Essa segunda linha. Aham. Perdão. Esse pós, ele está agindo como se fosse uma função? A gente chama isso de predicado nesse caso, e a única diferença que tem é que ele acaba retornando um próprio. Retornando entre aspas, certo? Ele acaba virando um próprio. Ele recebe um inteiro, você pode pensar isso como se fosse uma função que recebe um inteiro vai retornar a proposição. Mas se a gente evita falar essa palavra, tanto função quanto retornar nesse caso, vamos chamar de predicado aqui, ou de relação se vai pegar vários caras. E ao invés de falar retornar, eu vou preferir usar virar. Ela pega um inteiro, ela vira uma proposição. Qual a proposição? Essa que afirma que o inteiro que ela recebeu é chamado positivo, sei lá. Okay? Aí continua, na linha abaixo, o pós, ele está como se fosse... Agora ele está comportando como se fosse um conjunto. Não quero falar apenas conjunto de inteiros. Ok? Faz sentido? E a gente viu na aula passada que as duas abordagens sempre eu posso identificar essas duas coisas. Se você está pensando nisso, cada vez que você vai escrever que o x é positivo, eu vou traduzir isso na minha cabeça, se eu quero pensar assim, que você está apenas afirmando que está no conjunto dos caras que são positivos. E cada vez que você vai ver eu escrevendo que um certo cara está no conjunto de positivos, você vai traduzir isso que é a afirmação que esse cara é positivo. Certo? Então tem essa ainda volta aqui uma tradução que não vamos perder nenhuma informação aqui. Às vezes fica mais legível, mais natural falar fulano é positivo, outras vezes é mais legal falar o x pertence aos positivos. Depende do uso. Sim, Felipe. Você disse que para todo A, e quando você fizer o A ao quadrado, no caso, não importa se alguém faria só o A e se eu falar A elevado à terceira, por exemplo. Um segundo. Eu não teria direito nenhum, espero que a gente não conversou sobre isso. Às vezes eu considero isso óbvio, mas não é. Essa coisa aqui não é apenas diferente. É o quê? É o quê? É errada. Tem um type error aqui. Por que tem um type error aqui? Vamos lembrar um pouco. Essa coisa aqui, vamos lembrar, essa foi na primeira aula ou segunda, que a gente descobriu uma nova coisa lá. É que tipo de coisa? É um quantificador, certo? Mas eu quero saber, aqui tem dois buracos, certo? Então, vai ter essa coisa, eu quero saber tap. Essa é mais fácil. O que ela vai virar no final das contas? Prop, ok. Essa segunda mais fácil, o que ele vai receber aqui? Prop, e aqui essa mais difícil. Var, ok. E agora olha aqui, o A quadrado não var.
Exceto se você está usando uma linguagem estranha que te permite usar expoentes como, sei lá, Unicode, certo? E você vai falar, eu estou visualizando isso como uma palavrinha só, nome para algo. Não. Quando a gente vê isso em matemática, entendemos isso algo, uma operação invisível de exponenciação, e aqui eu estou botando 2. Então, essa coisa não faz sentido nenhum, ok? Beleza. Então, isso está dizendo para todo A inteiro, essa coisa. Agora, essa coisa é realmente uma proposição? Então tudo isso tem um certo sentido. Sim? Se ao invés de para todo fosse existe, seria o mesmo problema aqui. Não, peraí. Está falando se botar existe A quadrado assim? Não, teria o mesmo problema. O existe aqui tem exatamente a mesma tipagem como para tudo. Não faz sentido falar existe um x mais y, tal que blá. Não, você pode falar existe x, existe y, tal que blá blá. Ok? Vamos lá então, qual foi o problema aqui? Como alguém falou, o problema foi que essa coisa na verdade não é válida. Não vou nem tentar demonstrar algo que eu já percebo que não é verdade. E alguém falou, na verdade, por que é? Basta um contra-exemplo, o zero. Quando eu percebo um contra-exemplo para um teorema do tipo para todo blá, uma maneira é falar, haha, beleza, ok, não tenho nada para fazer porque eu já sei contra-exemplo, é falso. Beleza, eu vou, sei lá, brincar. Uma coisa mais legal para fazer é, será que na verdade esse exemplo foi uma pequena exceção aqui? Eu poderia generalizar isso para uma coisa que vale algo realmente um teorema? E nesse caso E nesse caso o zero é a única exceção. Então como eu poderia melhorar essa coisa para virar um teorema, em vez de falar, ok, beleza, já achei um contra-exemplo, acabou minha atividade aqui? Para todo A diferente de zero implica em A. Ok, muito bem. Que isso a gente, às vezes, vamos escrever assim, mas espero que entendemos que isso não é uma nova coisa de lógica, é apenas um açúcar sintático, que alguém vai traduzir isso para mim. Na verdade, quem falou agora? Jefferson falou a resposta nisso. O que significa isso, literalmente? Isso é apenas um açúcar sintático para todo A? Para todo A diferente de zero implica que A ao quadrado. Sim, se eu quero falar algo para todo A que não é zero, e eu quero afirmar algo para todo A mesmo, sem essa coisa, como vou conseguir isso? Vou falar para todo A inteiro. Caso que ele é diferente de zero, então o A quadrado é positivo. Ok. Se existisse outra exceção, seria A diferente de zero e a outra exceção? Se fosse duas exceções, por exemplo, né? Sim, exatamente. Aqui você vai fazer uma conjunção de todas as coisas que você quer impor no A, certo? Ok? Cuidado, essa não é uma conjunção. A gente tinha essa briga na aula passada, não vamos ter de novo. Seria muito errado aqui pensar que essa coisa significa isso. Essa aqui está falando que todos os não zero têm quadrado positivo. Essa está falando que todos os inteiros têm duas propriedades. Primeiramente, todos eles não são zero, já é errado, nem preciso olhar mais. E todos eles têm ao quadrado positivo, então isso também é errado. Okay? Então, cuidado, essa coisa aqui não seria uma conjunção. Seria uma conjunção se esse fosse um existe. Ok? Se fosse um existe, esse seria o quê? Existe um inteiro A, tal que A diferente de zero e, além disso, A quadrado positivo. Cuidado com essa diferença entre a abreviação que usamos aqui nos para todos e nos existes. O para todo vira implicação. É só pensar nisso, não é algo muito profundo. E o existe vira conjunção. Então, o que eu preciso demonstrar aqui é isso. E como vamos demonstrar isso? A demonstração é super fácil. Vou deixar para vocês demonstrar, não vamos fazer isso aqui. Essa é... Façam, postem no Zoom e vamos discutir, mas acho que aqui não tem nenhuma dificuldade. Ok? Já está errado aqui. Aí. Pronto. A diferente de zero implica A quadrado é positivo. Eu vou escrever assim agora. Ok? Nada demais aqui. Vocês vão precisar usar os axiomas que tem aqui, obviamente. E pronto, vamos considerar que demonstramos isso. Agora quero demonstrar isso. E se eu acabei de demonstrar isso, eu retiro o que eu falei sobre essa coisa que é difícil de pensar como demonstrar. Agora deve ser extremamente fácil de demonstrar isso. Qual seria a demonstração aqui? Ou seja, estou tentando convencer vocês que essa coisa posso ganhar como corolário. O que significa corolário?
é um teorema que é facilmente demonstrável a partir de algo. Nesse caso, eu vou falar que é corolário desse algo. Então, esse teorema aqui é um corolário muito simples, imediato quase, desse aqui. Às vezes a gente abusa dessas palavras. Corolário e você acaba morrendo lá só porque usou. Então, depende um pouco da tua psicologia se você vai considerar corolário. Mas essa coisa é um corolário mesmo. É fácil. Como posso demonstrar isso agora? Temos... Vamos. Porque tem... Sim. É Beatriz ou não? Isso. Ok, pode falar. A gente pega Esse é um teorema, sim, olha, um segundo. Eu estou pressupondo aqui que a gente já demonstrou isso. Isso não aconteceu, ok? Vocês vão demonstrar isso em casa. Mas supondo que eu já fechei esse assunto, eu sei que todos os inteiros, o quadrado deles é positivo. e aplica ele para lá igual a... Para o quê? Pois é, a ideia aqui então é perceber que, olha, o a quadrado, eu espero que sei quanto é. Ok, desculpa, eu roubei em todo esse tempo, ninguém reclamou sobre algo. Ou não roubei. Eu defini aqui essas potências, eu acho que defini, né? Defini. Não formalmente, a gente vai fazer isso mais... Por que não posso fazer isso realmente formalmente? Porque ainda nem tem os naturais. E os meus exponentes precisam ser naturais. Então, quando falo isso, eu posso considerar isso que foi apenas um açúcar estático para isso, eu estou de boas, ok? Vamos lá. Então, Beatriz, você entendeu o que está dizendo? É que um quadrado... ou na verdade, que quero demonstrar algo sobre ele, é igual a um quadrado. Agora, quero cobrar isso. Por quê? Ok. Beatriz tem apoiadores aqui. Por quê? O quê? Identidade da multiplicação. Sim, essa coisa, vamos lembrar, é exatamente 1 vezes 1. Não estou fazendo nada aqui. Na verdade, um segundo. É o contrário. Aqui eu preciso justificar isso, e essa coisa é exatamente um quadrado. Então, desculpa, é aqui. O 1 é igual a 1 vezes 1, por quê? Muito bem, a identidade direita ou esquerda? Tanto faz. Tanto faz. Aplicada em qual? No 1, certo? Por que está falando aplicada em qual? Porque se eu lembrar qual é a identidade, essa aqui que eu estou usando, não está falando algo... Não está falando que 1 é igual a 1 vezes 1. Está falando o quê? Um para todo, esse é o ponto aqui. Que para todo o A vezes 1 é igual a. Então, se eu quero usar essa, tecnicamente, eu não posso usar ela no A. Aqui eu preciso dar para ela um argumento. E se eu dar para ela o 1, ela vai virar o quê? Vai virar, já é um prop. Mas qual a proposição ela vai virar? Exatamente, vai virar essa coisa que realmente preciso para isso, ok? Espero, na verdade, que daqui a pouco eu vou começar a fazer isso e quem não acompanhou até agora, tecnicamente, não vai ter o direito de fazer isso, não vai conseguir acompanhar mais. Então, precisamos correr. Não vamos ficar analisando todas essas coisas lá. Já que foi o primeiro que ganhou lá o medalhão, certo? De não precisar fazer isso. A ideia é que o mais que a gente entende essa situação, o menos que a gente vai cobrar certas coisas. Mas, para eu não falar isso, significa que eu entendo o que está acontecendo aqui. Okay? Se eu não entendo isso, eu preciso aplicar mais essas coisas. Ok, então, na verdade, o 1 é igual a essa coisa, que é o próprio 1 quadrado. Então, eu sei, a partir disso, que 1 quadrado é maior de 0. E logo posso inferir... Esse é 1, posso inferir que 1 é maior de 0, que é a coisa que eu queria demonstrar. E tem um roubo. Está errado isso. Você Que mal. começou com... Você fez o caminho contrário, não fez a... Você não supôs que era de 0 e depois chegou no que você queria mostrar. Um segundo, eu quero demonstrar que ele é positivo, certo? Eu falo, ok, peraí, esqueça por um momento 1, eu vou demonstrar que 1 quadrado é positivo. E, na verdade, isso eu sei imediatamente por quê? Porque todos os quadrados são positivos. Então, já que o 1 quadrado é 1, não tem nenhum problema aqui, eu chego já que essas são iguais, vou substituir um por outro, eu chego aqui. Não fiz uma... Se eu entendi bem, positivo...
Você entende bem? O que Val aqui está dizendo que eu fiz algum caminho contrário, mas não. Aqui apenas falei, olha, eu vou demonstrar que um quadrado é positivo. Ele é positivo graças ao teorema que tenho aqui. Então, já que um quadrado é positivo, já que um quadrado é igual a 1, então 1 é positivo e acabou. Aí, aqui, tem um problema. Qual é o problema? Sim, Ana? Como fala de novo? O menos 1 vezes menos 1, fale. Continua. Ele é igual a 1 quadrado, ele é igual a 1 e isso é igual a 1 quadrado, mas por que isso é um roubo aqui? Porque daí você poderia estar dizendo que menos 1 também é positivo. Não, mas ele não está falando nada sobre o lado da esquerda, está falando sobre o lado direito. Pois é, eu não estou falando aqui que esse carinha é positivo, eu estou falando que esse carinha é positivo. E já que acontece que esse carinha é próprio 1, eu não poderia transformar essa coisa que eu falei numa suposta... Você entendeu o que a Ana está dizendo aqui? Que se essa coisa fosse correta, eu poderia também inferir que o menos 1 é positivo. Mas não. Aqui, eu inferi que o tal quadrado é positivo e acontece que um quadrado é igual a 1. Sim, um quadrado é igual a outras coisas também. Não faz sentido o que eu falei, o quadrado também. Queria falar que tem outros bichos que, se eu levar ao quadrado, são iguais também como 1. Mas, a partir do fato que um quadrado é positivo, a partir do fato que um quadrado é igual a 1, eu vou concluir essa coisa também. Porque eu sei que todos os quadrados são positivos. Qual o roubo aqui? Que você usou um teorema, mas você não garantiu o lado esquerdo da implicação. Nenhum axioma fala que 1 é diferente de 0. Muito bem. Aqui, se eu quero cobrar, e por isso talvez uma maneira boa, ainda é bom ficar cobrando todas as justificativas, eu falei para vocês que, a partir do teorema, eu tenho que um quadrado é positivo. Como supostamente eu fiz isso? Supostamente eu apliquei o teorema em quem? Um segundo, ele tem um para todo lá, certo? Qual o inteiro que eu apliquei ele? O 1, obviamente. Só que se eu aplicar essa coisa no 1, ela não vira essa coisa que eu menti aqui dizendo que virou isso, ela vira uma implicação. Se eu aplicar, então, essa coisa, o θ inteiro, no 1, então, o θ aplicado no 1 é qual? Vamos dizer que o θ é essa coisa. O θ aplicado no 1 é qual coisa? Uma implicação, que se 1 é diferente de 0, então 1 quadrado é maior que 0. Mas aqui, eu estou fingindo que isso me deu essa parte. Não, ela me deu uma implicação. Para chegar na coisa que eu estou fingindo que eu sei aqui, eu preciso dar mais um argumento aqui. Por quê? Porque essa também é uma função, que pega esse tipo de coisa para retornar esse tipo de coisa. Então, aqui, eu deveria aplicar, além do 1, dar mais uma coisa. Que coisa eu precisaria dar aqui? Uma evidência, uma demonstração certa que essa coisa acontece. 1 é diferente de 0. Então, ou vou ter que demonstrar isso, ou eu vou ter que adicionar isso na minha lista de axiomas. E... A gente consegue tudo diferença já? A gente consegue o quê? Consegue tudo diferença? Consegue o quê? Não entendi o verbo. Não, é a negação da igualdade. Ah, está falando... Sim, pronto. Para qualquer A, qualquer B, se eu escrever isso, isso significa intencionalmente, certo? Significa não é o caso que são iguais. Ok? Então, não tenho algo para definir aqui. Isso não é uma definição aqui apenas no mundo dos inteiros, isso faz parte do meu sistema, certo? Ok, então agora, toda essa coisa de um ser positivo acaba dependendo de uma outra proposição, dizendo que o 0 e 1 não é o mesmo inteiro. E agora tenho também um dilema. Será que eu vou conseguir demonstrar isso? Ou, segundo, ou será que eu vou precisar, se eu não conseguir isso demonstrar, obviamente eu vou precisar adicionar isso nos axiomas. Os inteiros que eu conheço desde criança, o 0 e 1 não é o mesmo inteiro, certo? Já tem o axioma positivo aí. Então, um segundo, esqueci o nome? Caio. Então, Caio aqui, se entende bem, está confundando com o Matias aqui, que está dizendo que não vamos precisar isso como axioma. Conseguimos demonstrar. Pequeno galo para aqui, quem acha que precisamos... que podemos demonstrar mesmo? Tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, tem bastante gente. Quem acha que precisamos como axioma? Tem uma pessoa só. Ok.
sabemos que a democracia não funciona bem sempre e tem razão uma pessoa. Então, não faz sentido agora também para argumentar que tem razão, sei lá, porque sou uma pessoa, sei lá o quê. Precisamos ver o porquê. E quero ver as duas coisas. Quero, primeiramente, não vamos ter tempo para analisar cada tentativa de demonstração, mas parece que tem uma aqui, talvez seja a mesma ou não. Vamos ver qual será o problema dessa. E depois vamos ver como podemos demonstrar que não é que Matias e Caio não conseguiram e vai chegar um outro cara que vai conseguir, mas como realmente, finalmente, podemos demonstrar que ninguém vai conseguir demonstrar isso. A indemonstrabilidade. Primeiramente, vamos ver uma tentativa, já é garantida para não dar certo, mas eu queria ver pelo menos uma, só para entender qual seria o problema dela. Sim? A gente pode utilizar aquele teorema do zero anulador, supondo que, não vou dizer por contradição, mas se a gente quer... O teorema que você quer usar está dizendo que para todo A, o A0 é igual a zero, ok? Certo. E como a gente quer mostrar que A é diferente de zero, que intencionalmente significa que não é o caso, que zero é igual a 1, Tudo bem? então a gente supõe que zero é igual a 1 e pode afirmar que o 0 e o 1 possuem ao mesmo tempo tanto essa propriedade de serem anuladores... Um segundo, porque tu falou demais. Um segundo. Essa coisa, se realmente é meu alvo, você tem razão, isso significa essa implicação, que a partir do 0, 1, eu consigo, boom. Ok? Então, você vai supor isso, ok? Então, isso está nos teus dados agora, teu alvo agora é boom, e você tem nos teus dados o 0 igual a 1, e você tem isso também, que pelo que entendi você quer usar? Sim, e tem a identidade da multiplicação também, a operação de identidade da multiplicação. Se o 0 for realmente igual a 1, a gente pode substituir qualquer 0 com qualquer 1 e vice-versa. Continua. Então, a gente pode pegar o axioma da identidade, que é basicamente a mesma coisa. Está falando dessa identidade, imagino? Isso, da multiplicação. Que é basicamente aquele mesmo negócio, só que com... basicamente, A vezes 1 igual a 1. Qual o problema? Ali tem A vezes 0 igual a 0. Igual a A, perdão. Desculpa, sim, ok. E, tipo, eu suponho que a gente pode apresentar um contra-exemplo. Como assim contra-exemplo? Calma. O que significa contra-exemplo? Supondo essa situação aí... Você está nessa situação, isso está nos teus dados, você precisa achar uma contradição. Não precisa de um contra-exemplo, na verdade. A gente só precisa de um A. Um segundo, não. Você precisa achar um boom aqui. Sim. Teus dados são esse. Eu acho que você tem a impressão que usando esses você vai conseguir um boom. Mas cadê o boom? Se você não dá certo, se você escolher o A ali como testemunha, você vai ter zero. Peraí, não faz sentido eu falar, eu vou escolher o A como... Você escolher o 0 como testemunha e aí você vai ter o real. Um segundo, não faz sentido eu falar de testemunha nenhum. Calma. Não temos existencial aqui para matar. Não entram testemunhas na história. Eu acho que você quer aplicar isso ou isso em algum inteiro específico. Certo? Ok. Isso, uma palavra mais formal aqui para usar é instanciar isso para um certo inteiro. Então, posso instanciar isso para o inteiro 5. Nesse caso, eu vou pegar 5 vezes 1 igual a 5. Posso instanciar isso para o inteiro 1. Eu vou pegar 1 vezes 0 igual a 0. Posso instanciar isso para o inteiro 0. Eu vou pegar 0 vezes 0 igual a 0. Posso instanciar isso 0 vezes 1 igual a 0. E isso também 1 vezes 1 igual a 1. Pergunta é, cadê o boom? Também não. Qual seria a ideia aqui? Não, sei lá, só não. Não é questão de magia. Não tem como. Então, a gente partindo de, por exemplo, do zero anulador, a gente pode pegar ali para instanciar ele para, por exemplo, o 5 e a gente tem que A, 5 vezes 0 igual a 0. Só que a gente supôs que 0 é igual a 1. Então, posso dizer que 5 vezes 1 é igual a 1. E isso é verdadeiro? Isso não sei. Tu conseguiu algum boom? Cadê? Não. Aí? Porque aí não tem? Aqui não tem? Um segundo. Não faz sentido falar, olha, mas eu sei que o 5 vezes 1 não é igual a 1, certo? Eu vou mudar. A gente não instancia para o 5, instancia para o 2, que a gente já definiu que é 1 mais 1. Ok. Não vai mudar nada. Aqui você vai ter 2 vezes 0 igual a 0. Agora eu entendi. Isaac? Um segundo. É outra tentativa ou não? Não. O quê? Ele, nesse ponto, ele teria que demonstrar que 5 é diferente de 1 também.
Aqui, se você quer falar que tem uma contradição, você tem um problema bem mais difícil, eu acho, conversar sobre isso. Isso que eu estou falando? Sim, porque você não chegou no boom. Chegou numa coisa que você acha que é contraditória. Isso significa que você acha que a partir dela você consegue boom, mas esse boom é que precisamos ver. E, como falei, não vou ver outras tentativas. Se alguém tem alguma dúvida, pode levar para o Zulip, obviamente. Quero discutir pouco como podemos demonstrar que não tem como demonstrar isso. Porque a ideia é bem simples, mas talvez pareça meio estranha inicialmente. Então, para afirmar que essa coisa é não apenas indemonstrável, eu quero afirmar que ela é irrefutável também. Qual seria o processo aqui? A ideia é, vamos perceber o que está acontecendo aqui. Eu tenho certas coisas primitivas, ok? O 0, o 1, o mais, o menos, o vezes e o oposto. Essas coisas não têm significado. A única coisa é que eles têm uma tipagem. Eu sei que o 1 é inteiro, mas não sei o que significa inteiro no final das contas. É aberto em interpretação. O mais, o que eu sei sobre o mais? Eu sei que é uma operação que pega duas dessas coisas que são chamadas inteiros aqui, que não sei nem sequer o que são, e aplicado em dois inteiros vai retornar um inteiro. E por aí vai. Eu sei a tipagem de toda coisa aqui. Além disso, eu sei certas regras que são válidas todas, que são os meus axiomas. E agora quero tentar entender por que seria impossível demonstrar isso e qual seria uma argumentação válida para esse processo que seria inquestionável, vamos dizer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou procurar interpretações dessas coisas aqui. Vou falar, ok, se esse conjunto de inteiros, os inteiros, sei lá, são o conjunto das pessoas nessa sala. Se o 0 sou eu e o 1 é quem? Preciso escolher aqui para ser 1. Vai ser Gustavo. Ok. Agora o mais vai ser uma operação. Preciso definir uma operação. Como funciona essa operação? Pega duas pessoas e retorna uma outra pessoa. Posso definir isso em diversas maneiras, de uma maneira doida, sei lá o quê. O menos vai ser a negação. Talvez minha negação será Eduarda, ok? E talvez a negação da Eduarda é Gustavo. Eu já estou violando uma lei aqui. Por quê? Eu sei que já estou comigo errado, porque eu já demonstrei que a negação da negação precisa ser o próprio X. Então, se eu é para ser a negação da Eduarda, a Eduarda precisa ser a minha negação também. Então, não tenho realmente liberdade total para decidir essas operações desses caras. Preciso fazer todas essas coisas, então forma que todos os meus axiomas são satisfeitos. Agora, se eu conseguir interpretar todas essas coisas de uma maneira, então forma que todos esses caras aqui são satisfeitos, significa que cada coisa que eu demonstrei, todos os teoremas que tem na minha teoria, aplica nesse mundo doido meu. Onde o 0 significa tal coisa, 1 significa tal coisa, blá blá. E temos já uma interpretação, se eu pensar que desde criança eu conheço inteiros, posso pensar, e isso tem a ver com fundamentos, mas por enquanto vamos aceitar, que eu tenho uma interpretação de todas essas coisas. Onde esse bicho aqui, na verdade, vamos começar aqui, onde esses inteiros, esses int que eu chamei aqui, são quais coisas? Como? Falou? Não, os inteiros que eu conheço desde criança. Certo? Vamos supor que eu conheço os inteiros desde criança. Então, sim, vamos supor que quando eu falo inteiro, ints aqui, eu estou referindo aos inteiros que vocês aprenderam na escola. E quando eu falo essa coisa redonda aqui, estou referindo a quem? Ao 0 que vocês aprenderam na escola. E quando eu denoto isso é o 1 que você aprendeu na escola. Essa é a soma que você aprendeu na escola. A negação, a multiplicação. E o que vocês aprenderam na escola que significa ser positivo. Eu interpretei todas essas coisas. Agora eu preciso verificar se todas essas listas aqui de coisas que eu tenho são satisfeitas nessa interpretação. São todas? Supostamente sim, essa é a ideia. Exatamente. Toda essa ideia vem, vamos tentar ver coisas sobre o mundo que a gente já conhece, certo? Então, todas essas coisas são verdade. Então, isso significa que todos os teoremas que eu demonstrei até agora são realmente verdade sobre isso. A gente realmente não achou nenhum teorema doido até agora, certo? E sobre esse mundo, eu sei que isso acontece. Ok? Um segundo. Eu sei que isso acontece no mundo do ensino fundamental, sei lá. Então, eu tenho, isso é chamado modelo. Quando vou interpretar essas coisas, eu tenho que ter uma interpretação de toda essa teoria e todos esses primitivos, as coisas primitivas, que envolvem essas coisas e todos os axiomas. Interpretação, então, significa que eu dei um significado para cada uma dessas coisas que respeita a tipagem. E se eu satisfaço todas essas coisas aqui,
Eu tenho o direito de falar, eu tenho um modelo dessa coisa. O que significa modelo? Então, uma interpretação que concorda com as regras. Ok? Eu tenho uma interpretação que concorda com as regras. Qual é? Os inteiros que vocês conhecem desde criança. E nesse modelo, nesse mundo, que ele goza de todas essas propriedades aqui, essa coisa é válida. O 0 é igual a 1. Então, já sei que seria impossível refutar isso. Eu sei que não tem como refutar isso, porque se alguém aqui chegar e falar, eu tenho uma refutação do 0 igual a 1 a partir desses axiomas, a gente já sabe que ele deve ter um erro, porque se fosse válido, eu poderia pegar a demonstração dele e aplicar no meu mundo, e nesse mundo eu descobriria que o 0 não é igual a 1. Só que no meu mundo é. E isso mostra que não tem como refutar isso. Mas, para demonstrar que não tem como demonstrar isso, é preciso achar um outro mundo, novamente, tal que todas essas coisas têm a tipagem certa, todos esses axiomas são satisfeitos, e nesse mundo acontece, na verdade, que o 0 é diferente de 1. Se eu conseguir criar um mundo interpretando essas coisas, e nesse mundo toda essa lista de axiomas, não preciso verificar os teoremas. Eu já sei que satisfazendo os axiomas, todos os teoremas são válidos. Mas se eu achar um mundo onde essa coisa aqui satisfaz todos os axiomas, e nesse mundo o 0 é diferente de 1, eu tenho certeza que ninguém pode demonstrar isso a partir dos axiomas. Porque se pudesse, seria verdade no meu mundo também. No meu mundo tem o 0 diferente de 1. Então, o desafio aqui, eu quero que vocês consigam esse desafio nos próximos 4 minutos até terminar a aula, é construir esse mundo. Eu estou procurando um mundo, então, onde todas essas coisas aqui são satisfeitas, não são tantas, ok? E o 0 é igual a 1. E para vocês assumirem esse papel de Deus de criar um mundo, vocês precisam falar qual é o 0. Cuidado, agora estou falando definição. Ou seja, agora estou implementando a especificação dos inteiros. Vocês precisam falar qual é a coisa denotada por 0 ou 1. Primeiramente, vocês precisam falar qual vai ser o conjunto de todos os inteiros. Não quero falar inteiros para não confundir com os inteiros que conheço. Dos int, que não sei que coisa é essa. Vocês vão falar quais são, nesse mundo, é feito por que tipo de coisas, quais são essas. Quem de todos esses é o 0? Esse. Quem de todos esses é o 1? Esse. Qual operação é o maisinho aqui? Qual operação? O menos? Qual operação? O vezes? E tudo mais. E o que significa? Quais vão ser os positivos nesse mundo? Vou deixar... Ah, né? Ok, beleza. Ok. Perfeito. Quem mais está nessa... Ok. Quem entendeu? Como? Não entendi o que fazer, como fazer. Um segundo, ok. Vamos lá. Um segundo. Entendemos, espero, a parte de o que se trata de uma coisa ser primitiva ou definida. A gente nunca definiu o que significa int. A gente começou, vamos supor que tem certos bichinhos chamados ints. Vamos supor que eu tenho uma maneira de... Eu tenho um certo cara deles que eu vou denotar assim. Vamos supor que eu tenho um certo cara que eu vou denotar assim. Ok? E tenho uma maneira que pegando 2 desses bichos vai criar um bicho. Pegando um bicho vai criar um bicho, blá, blá. E vamos supor que todas essas coisas que eu tenho obedecem essas leis aqui. Mas no final das contas, eu não falei quais são esses bichos. Eu não falei como funciona o código dessa operação aqui. Eu falei uma coisa, falei uma regra, que olha, se os meus bichos somos nós, se você operar Eduardo com Matias, o mesmo bicho que vai sair, que não sei, talvez vai ser Gustavo, não sei o que vai ser, mas se você operar Matias com Eduardo, no outro sentido, não lembro qual eu falei, precisa sair o mesmo bicho. Isso é a regra comutatividade da adição, vamos dizer. Então não teria o direito de falar nesse mundo, operando esses 2 vai sair esse cara, mas operando esses 2 vai sair outro cara. Não seria um mundo válido aqui. No final das contas, estou procurando, então, interpretar o que essas coisas significam. Agora, se eu interpretar essas coisas da maneira que eu conheço desde criança, onde int significa o inteiro das crianças, 0 significa o 0 das crianças e tudo mais, toda essa coisa aqui é satisfeita. E além de toda essa coisa aqui que é satisfeito isso também. Beleza. Agora eu estou procurando um outro mundo que eu tenho o direito de definir o jeito que eu quero, dado que ele satisfaz todas essas coisas, onde nesse mundo eu tenho essa coisa aqui. E é bem fácil achar quem seria esse mundo. É fácil, talvez, demais.
Aqui tem uma ideia? Sim? Está muito perto, Beatriz. Esses dois quais? No caso, quando você fala zero, está falando do zero que você conhece desde criança, que é comum, certo? Só que nesse mundo, vamos ver por que esse mundo é ruim. Tá? Mas está quase lá. Se eu pegar que meu mundo inteiro é o zero da criança e um da criança, então o zero vai ser esse cara, imagino, e um vai ser esse cara, imagino. Agora tenho dois problemas. O 1 mais 1 é quanto? Eu já tenho um problema que é... Tá, você pode... Não, um segundo. Não é... Um segundo, não é que acabou. Porque você tem o direito de falar quando vão ser esses caras. Você pode falar, olha, o 0 mais 0 vai ser, o 0 mais 1 vai ser, o 1 mais 0 vai ser e o 1 mais 1 vai ser. Você tem o direito de definir isso da maneira que você quer. O 0 mais 0, tu não tem muita opção. Qual é a única coisa que você pode botar aqui? 0 por causa desse cara aqui. O 0 mais 1, você não tem opção aqui, vai ser 1. 1 mais 1 vai ser 1. E 1 mais 1, desculpa, 1 mais 0 vai ser 1. 1 mais 1 você tem opção, parece. Pode usar binário. Você poderia usar 0 aqui, ou talvez você poderia usar 1. Você poderia usar binário, não? Como? Binários. Não sei o que significa binários nesse momento, mas vamos discutir isso outra vez. Mas só um segundo. Beatriz começou de uma maneira muito boa. Vamos esquecer o mundo, vamos dizer que só tem esses dois caras. É dúvida ou... Sim. É ideia? Se a gente assumir o zero como se fosse o elemento do conjunto vazio. Um segundo. Não posso falar que é um elemento do conjunto vazio. Isso não existe elemento do conjunto vazio. O conjunto vazio é uma coisa que não tem membros, então não faria sentido falar, meu zero vai ser, e aqui escrever uma coisa que nem existe. Mas, nesse mundo da Beatriz, eu continuaria com esse problema. O zero seria diferente do 1. Que tal botar esse mundo aqui? E agora, para ver se ele funciona, eu preciso responder nessa pergunta só, que eu já respondi. O 0 mais 0 vai ser 0. Quando vai ser o 0 vezes 0? 0. E agora preciso me convencer que todas essas coisas aqui são satisfeitas. Qual vai ser o conjunto dos positivos? Não, ninguém. Não vai ter positivos aqui. Por quê? Porque se eu botar que o 0 é positivo, eu vou quebrar essa lei. Mas, para falar, nesse mundo não tem positivos. Beleza? É satisfeitas todas as leis que eu tenho aqui, blá, 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 blá. E aqui eu tenho realmente que o 0 é o próprio 1. E deixa vocês pensar um pouco porque isso realmente é convincente, que não pode chegar um cara aqui e falar que eu demonstrei a partir dos teoremas que, sei lá, que o 0 é diferente de 1. Porque se você conseguir uma demonstração que conclui isso a partir dos teoremas, o que ela tem para falar sobre o meu mundo? No meu mundo, os axiomas são todos válidos. E no meu mundo, o 0 é igual a 1. Então, aqui, você tem um certo erro na tua demonstração. Eu posso criar um mundo dos dois são iguais? Como? Eu posso criar um mundo dos dois são iguais? Eu estou falando, no meu mundo inteiro, tem um habitante. Esqueça o 0. É um bichinho feliz. Certo. E eu preciso definir o que significa bichinho feliz mais bichinho feliz. Eu não tenho muita opção. Significa isso. Certo? E pode verificar que todas as leis são satisfeitas. Ok? Deixa eu pensar, eu quero levar essa conversa para o Júlio também. A definição de 1 vai ser que ele é igual a 0? Não tem. A definição de 1, um segundo. Gustavo está perguntando se a definição de 1 foi para ser igual a 0. Não, o 0 foi definido para ser a carinha feliz e o 1 também foi definido para ser a carinha feliz. E no meu mundo inteiro só existe esse objeto, carinha feliz. Seria o mesmo mundo, só que sem um. O meu mesmo? Seria um mundo semelhante, só que sem um. Sem um daquele. Não entendi. Tem que ter aquilo também. A ideia é que Então, mas esse aí não tem um. Tem 1, é o carinha feliz. E tem 0, é o carinha feliz. E tem 1 mais 1, que é o carinha feliz. Ok? Terminamos e conversamos mais no Zulip.